Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Lima. Hoje eu tô aqui nesse vídeo, galera, para falar um pouco sobre fluxo de caixa, para a gente aprender o que é o fluxo de caixa, para que serve, e no final do conceito a gente vai aprender aí como é que vamos fazer esse fluxo de caixa no Excel, beleza? Assiste aí o vídeo até o final, deixa o like, se inscreve. Acompanha o canal aí que vai ter muito conteúdo bacana. Vamos lá. Vamos lá, galera. Já estou aqui no Excel e antes da gente começar a fazer o nosso fluxo de caixa, vamos explicar aqui rapidinho o que é o conceito do fluxo de caixa, para que ele serve, qual a importância, quando a gente deve usar ele. Fluxo de caixa é basicamente o controle de todas as suas entradas e todas as suas saídas, tanto de dinheiro, cartão de crédito, Pix, tudo. Tudo que entra, tudo que sai, é o fluxo de caixa que faz esse controle. Tanto de uma empresa quanto de um pequeno negócio. Até mesmo pessoa física pode fazer o fluxo de caixa, que é bastante importante. Vou explicar já já o porquê. E basicamente esse fluxo de caixa mostra dentro de um período, geralmente por mês, por ano também. Dentro desse período, quanto de dinheiro entrou, quanto saiu e quanto sobrou, quanto é o saldo no final do dia, no final da semana, no final do mês e até mesmo no final do ano. Independente do período, você vai poder flexibilizar isso, se você quer durante a semana, se você quer durante o mês, se você quer durante o ano. A gente pode fazer todas as opções aqui. Esse fluxo de caixa é muito falado por todo mundo. Muita gente fala que precisa de fluxo de caixa, que a empresa sem um fluxo de caixa não serve de nada. E muita gente não explica para que serve o fluxo de caixa, já que ele é o controle e a saída do seu dinheiro. Basicamente, o fluxo de caixa vai servir ali para você entender e prever todo o comportamento financeiro do seu negócio. Mas como assim o comportamento? Basicamente, ele vai ver ali se vai sobrar ou vai faltar dinheiro no caixa. Ele vai fazer o planejamento ali de pagamentos, de quantos a pagar, vai ver a previsão de recebimento, de quantos a receber. E aí você vai poder ter mais segurança para fazer os investimentos, para poder fazer os pagamentos, evitar atrasos, evitar dívidas e tomar as decisões corretas de acordo com a base de dados que você fez aquele fluxo de caixa. Qual a importância do fluxo de caixa então? Basicamente ele garante ali a liquidez do seu dinheiro, ele mostra para você quanto de dinheiro vai ter disponível para pagar as contas, como eu já falei, vai mostrar a saúde financeira da empresa, vai ajudar no planejamento tanto do curto, do médio e até do longo prazo. Isso vai depender do seu planejamento. Meio que ele evita surpresas para vocês, como uma falta de dinheiro, um período de baixa receita na sua empresa. E como falei também, ele facilita na tomada de decisões. Se você precisa cortar alguma coisa, se você precisa evitar gastos, precisa investir e até mesmo de crescimento da própria empresa. Em resumo, basicamente o fluxo de caixa é como se fosse um raio-x financeiro da sua empresa. Sem ele, basicamente você está ali dando um tiro no escuro. Outra coisa muito importante, galera. Muitas empresas aí que fazem as vendas com cartões de crédito, faz vendas com depósito antecipado, venda no dinheiro. É muito importante você saber diferenciar que você vendeu e o que você recebeu, certo? Então, muitas pessoas cometem esse erro na hora de tomar decisões, porque vamos supor, nesse mês agora eu vendi 5 mil reais em cartões de crédito, sendo que no meu caixa eu não vou ter esses 5 mil reais, porque foi venda de cartão de crédito. Possa ser que eu só receba daqui a um mês, possa ser que eu receba só amanhã. Então vai depender muito de como é planejado essa saúde financeira da empresa. Muitas empresas optam por receber cartão de crédito um dia depois da venda, se for cartão de crédito à vista. Mas quando a receita é muito grande da venda, geralmente é parcelado, não vale a pena receber um dia depois, porque o desconto das taxas e os juros são muito altos. Então eles optam por receber um mês depois aquela primeira parcela ou então aquela primeira venda à vista. E com isso, aquele dinheiro daquela venda, mesmo a gente tendo vendido hoje, ele não vai estar no nosso caixa hoje. Então a gente não pode contar com esse dinheiro agora. Então, por isso que é muito importante fazer a provisão do fluxo de caixa, fazer os lançamentos futuros das receitas que a gente tem a receber. E com isso a gente vai ver o saldo atual da conta, o saldo real de hoje, o saldo real de amanhã, de uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Então é muito importante fazer o planejamento financeiro e fazer esse fluxo de caixa da empresa de maneira correta. Vamos lá, galera. Estou aqui no Excel. Já renomeei aqui minha primeira planilha.
Coloquei o nome cadastro, que é muito importante aí para fins de planejamento, fins de relatório ou até mesmo fins contábeis. Tem uma organização do próprio documento, porque isso aqui, querendo ou não, é um documento que vai servir futuramente para sua empresa. A gente primeiro faz o cadastro, aqui a gente coloca os dados da empresa. Então, eu vou inventar aqui um nome fictício, vou botar Rodrigo Lima Invest, que vai ser o nome da empresa. E logo depois a gente faz uma formatação. Usei aqui a célula C para colocar o nome, certo? Vou colocar a razão social, o nome fantasia e o CNPJ. Isso aqui, galera, é só para preencher. Então, para adiantar, eu já vou trazer preenchido para vocês. Vocês pausam o vídeo e vê se para vocês essa informação é relevante ou não, certo? Mas eu vou colocar só as principais informações que é preciso ter ali no cadastro da empresa. Coloquei essas informações aqui, que eu acho que são as informações importantes. E agora a gente pode formatar aqui para deixar mais bonitinho. É isso, galera. Primeira parte finalizada, que seria o cadastro. Aqui eu coloquei todas as informações que foram necessárias para mim. Se você quiser adicionar mais alguma coisa, isso aí vai ser a critério seu. Mas para mim essas informações são as mais importantes, mais relevantes. Razão social, nome da empresa, nome fantasia, CNPJ, data de abertura, eu coloquei a data de hoje, o nome do relatório, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, o exercício 2025, o nome do contador ou do gerente financeiro e o nome do sócio ou dono da empresa. Para mim, essas daqui são as informações mais relevantes, certo? Agora a gente vai para a segunda parte. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que essa é a parte do preenchimento do balancete anual. Esse balancete anual seria uma consolidação de todos os dados do ano corrente. No caso que a gente está 2025, a gente irá fazer uma consolidação desses dados que serão alimentados por outras planilhas que a gente irá fazer no final, que é do mês de janeiro até dezembro. Como a gente já está em outubro, basicamente essa planilha só vai ser alimentada aos 3 últimos meses do ano. E a gente vai fazer uma automação para que a alimentação desses dados seja feita de maneira automática. Quando a gente preencher o mês, o balancete já consolide todos os dados que a gente alimentou na planilha do mês e ele puxa lá para o balancete de fluxo de caixa. Vamos lá. Vamos criar aqui mais uma planilha. Vamos criar aqui. Eu ia colocar balancete, mas vou botar fluxo de caixa consolidado. Consolidade. Pronome neutro. Aí não, né? Fluxo de caixa consolidado. O que a gente vai fazer primeiro? Eu vou pular aqui 6 linhas e vou começar da linha B7, porque a gente deixa essas 6 primeiras linhas para fazer um cabeçalhozinho legal com o nome da empresa, o CNPJ e o nome do relatório, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, certo? Aqui a gente coloca o primeiro nomezinho, fluxo de caixa consolidado. O saldo inicial, as entradas. O que é que eu uso de entrada, galera? Dinheiro em espécie. Vou deixar dinheiro mesmo, porque fica mais fácil de entender. Recebimentos de cartão de crédito. Aqui eu vou colocar como transferência /Pix. Colocar crédito não identificado. Resgate de investimentos. Geralmente é isso, né? A gente recebe em dinheiro, recebe em cartão de crédito, recebe em Pix. Tem um crédito não identificado quando a gente receber algum tipo de... o nome já diz tudo, né? Crédito não identificado. Quando a gente receber algum valor que a gente não sabe de qual destino é esse valor. Então a gente faz a escrituração aí desse crédito falando que a gente não identificou ele. Quando a gente for olhar lá, a gente vai saber que a gente não identificou esse dinheiro que a gente recebeu na conta. Resgate de investimento. Caso você queira pegar aquele dinheiro que você investiu e colocar de novo nos caixa da sua empresa. E aqui eu vou botar outras, certo? Para deixar bem generalizado. Vou pular mais uma linha e vou para a parte das saídas. As saídas é um pouco mais complexo. Vamos entender. Basicamente a gente vai preencher aqui de acordo com o tipo de atividade que a nossa empresa fornece. Qual o tipo de operação que você tem?
certo? Mas coisas básicas de saídas que tem em quase todas as empresas: folha de pagamento de funcionário, despesas bancárias, contrato e fornecedores, postos e taxas. Então você vê aqui que eu estou generalizando alguns tipos de pagamento para a gente agrupar esses tipos de saídas, porque uma coisa bastante importante no fluxo de caixa, que é um erro que bastante gente comete, é fazer a pulverização das contas. O que é essa pulverização? Chega aqui na parte do dinheiro, ele coloca dinheiro em espécie. Tranquilo, só tem um jeito de a gente receber dinheiro, que é dinheiro em espécie. Aí na parte de recebimento de cartão de crédito, em vez de ele generalizar e colocar recebimentos de cartão de crédito, o cara vai lá e coloca Master, Visa, Amex, Maestro, Master Crédito, Master Parcelado. Então isso daí é uma pulverização. Você está desagrupando um tipo de conta e colocando suas especificações. Isso daí fica muito chato, fica muito difícil de entender no final. Fica bastante detalhado, fica, mas esse aqui não é o objetivo. O objetivo daqui é a gente ter um controle e uma organização. Aqui na transferência e Pix a gente pode usar uma coisa só, porque pode ocorrer depósito, pode ocorrer transferência, pode ocorrer o Pix, certo? Não adianta a gente usar Pix para uma linha do fluxo de caixa, transferência bancária para outra, depósito bancário para outra, certo? Uma linha para essas três coisas. Geralmente depósito bancário é feito ou por outra pessoa ou por até você mesmo. Mas quando a gente chama de... Quando eu falo depósito bancário, geralmente é o próprio investidor que deposita na conta. Quando o dinheiro é depositado por outra pessoa, a gente chama isso basicamente de transferência. Aqui o crédito não identificado, já falei para vocês que a gente vai usar para quando a gente não identificar de onde é que veio esse dinheiro, de onde é que veio esse crédito. E aqui também já disse que seria o resgate de investimentos. Seja lá qual seja o tipo de investimento que você fez, a gente vai usar essa linha para resgate de investimentos. E os outros a gente usa para situações esporádicas. Essa parte aqui basicamente é onde o investidor recebe o dinheiro do seu CNPJ. Se o investidor é pessoa física, a distribuição de dividendos vai ser feita para o investidor. Bom, galera, eu acho que é isso. Aqui já é o suficiente para a gente ter uma noção de como é que funciona o fluxo de caixa. E no final aqui eu vou deixar o saldo final. Antes aqui eu vou deixar o total das saídas. E aqui também o total das entradas, que eu esqueci. Vou adicionar mais uma linha aqui para ficar bonitinho. E vou pular mais uma linhazinha e colocar aqui saldo final. Agora que está o macete. Aqui foi usado uma linha só, certo? Então vamos para essa linha aqui. Em cima do fluxo de caixa consolidado, a gente clica aqui na célula C e coloca os meses. Janeiro, fevereiro. Se a gente clicar e arrastar aqui, ó, março, ele já faz tudo automático, até dezembro. Aqui o saldo inicial a gente vai colocar uma fórmula, mas antes disso eu vou formatar para deixar bonitinho aqui para vocês ver como é que vai ficar. É isso, galera, parte 2 finalizado. A gente fez uma formatação básica aqui para deixar um pouquinho mais bonito. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei uma formulazinha para puxar os dados lá da parte de cadastro. Por isso que isso é bastante importante também, fazer o cadastro para poder puxar já as informações corretas e não ter erro de ortografia. Vamos lá, galera, para a terceira e última parte dessa aula, que é a parte do fluxo de caixa mensal, onde está distribuído ali todo o período diário, do dia 1º até o último dia do mês. E basicamente a gente vem aqui, ó, e copia a mesma tabela que a gente criou e a gente só vai editar ela um pouquinho. A gente vem aqui e renomeia ela. Eu vou renomear para outubro, certo? Em vez de fluxo de caixa consolidado, a gente pode colocar... Vamos colocar contas operacionais. Nessas linhas de cima, a gente coloca a data. Eu vou colocar do dia 1/10 de 2025. E aqui, para a fórmula puxar, eu vou botar isso mais 1. Puxa. E a gente consegue aqui puxar até completar 30 dias. Clicar e selecionar tudo. Vou deixar até o dia 31/10. Aqui eu vou fazer a mesma formatação. Em vez de puxar o mês do ano, vamos puxar o dia da semana, para a gente poder ter um pouco mais de organização.
Pronto, galera, aqui vocês vão selecionar a célula que vocês querem, colocar a fórmula igual está aqui, letra maiúscula, texto, a célula da data e os 3 dígitos, que no caso vai ficar 3 dígitos aqui, quarta-feira. Aqui ó, só você puxar e arrastar até o último dia, que ele vai puxar tudo já faz tudo automático. E aqui a gente coloca o saldo inicial. A gente vai começar com zero reais. Já vai estar aqui em modo de dinheiro, moeda. Mas antes disso eu vou dar aqui ó, só uma... É isso. Basicamente aqui ó, a planilha está pronta. Agora a gente só vai inserir as fórmulas para poder puxar automaticamente todas as entradas e todas as saídas lá para o fluxo de caixa consolidado. O que é que a gente precisa fazer agora? Para encher aqui na parte do saldo, o que é que a gente pode fazer? Esse daqui é o saldo inicial. A gente começou o mês com nada no caixa, certo? É um exemplo. E aqui a gente vai colocar no saldo do outro dia, que vai ser igual a o saldo inicial mais o saldo final. Agora sim. Agora a gente pode marcar tudo. Por quê? A partir do momento que a gente preencher aqui, ó, a gente recebeu em dinheiro 50 reais. E vamos supor que a gente recebeu em cartão 100 reais. Pix 36,50, 36,40, tanto faz. Aqui nas entradas a gente vai colocar a formulazinha básica da soma, que soma todas as entradas, certo? Ó, a gente viu que a gente começou com o caixa de zero na quarta-feira. Na quarta-feira do dia 1º a gente teve essas vendas em dinheiro, esses recebimentos em dinheiro. A gente recebeu 50 reais em dinheiro. O cartão de crédito caiu lá no banco, a gente recebeu 100 reais. A gente recebeu um Pix também de 46, então a gente tem o total de entrada no dias. Ou seja, o saldo da quinta-feira, galera, já vai ser isso aqui, ó, 196. O saldo inicial da quinta-feira, se a gente não gastar nada. Então bora lá. A gente vai mudando as fórmulas a partir do que a gente vai avançando aqui para vocês entenderem como é que funciona. Na quinta-feira a gente só recebeu, mas caso a gente tenha que pagar a diária do funcionário. A diária do funcionário foi 70 reais. Outra coisa bastante importante, a gente tem que colocar ó, saldo negativo. Podemos criar uma regra de não conseguir colocar valor positivo aqui pra gente, quando for preencher, só colocar valor negativo. Mas isso eu deixo para colocar no final para vocês saberem como é que faz essa regra. Aqui de despesa bancária a gente teve uma taxa aí de cartão de crédito de R$1. No caso aqui menos R$1, porque é uma saída. O saldo da quinta-feira já tem que alterar, a gente já tem que alterar um pouquinho aqui essa fórmula. Mas antes disso eu vou terminar aqui para já automatizar tudo de uma vez. Botar o total de saídas, que é igual a soma. E aqui, galera, o saldo final. O que é o saldo final? O saldo final é o total de entradas menos o total de saída. Viu que ficou 267 negativo? Por quê? Porque aqui já está negativo. Então, o que é que a gente pode fazer? O total de entradas mais o total de saídas. Ou seja, 125. E aqui no saldo inicial do outro dia, em vez de a gente pegar o total de entradas, a gente vem e soma o saldo inicial da quarta-feira mais o saldo final da quarta-feira, que vai ser o saldo inicial da quinta-feira. E assim a gente pode, ó, substituir a fórmula que a gente tinha feito. Não mudou nada porque ainda não fiz no resto, mas vamos lá. Aqui o total de entradas. E aqui o total de saídas. Show de bola, galera. Dia 1 feito. Vamos supor que a gente foi para quinta-feira, no dia 2. E na quinta-feira a gente recebeu 200 reais em dinheiro. Certo?
Faltou só puxar aqui a fórmula do saldo final, porque aí já fica toda automatizada a planilha. No dia 2 a gente recebeu R$ 200 em dinheiro e recebeu um Pix de R$ 1.000. 1.200. Você vê que o saldo já alterou aqui, ele já vai todo automático. Porém a gente teve um contrato e a gente teve que pagar R$ 500 desse contrato. Todo dia 2 a gente tem esse contrato aqui e a gente tem que pagar R$ 500 todos os dias 2. Por que eu tô falando todos os dias 2? Porque vamos supor, caso a gente queira fazer um fluxo de caixa, provisionando o que é que a gente irá pagar, o que é que a gente irá receber. Geralmente, todos os contratos a gente já coloca uma data fixa, ou seja, no mês que vem a gente vai ter essa mesma despesa aqui de R$ 500. Então, vamos supor que a gente faça outra planilha de novembro. A gente já pode preencher que no mês que vem a gente já vai ter essa despesa lá. E é um fluxo de caixa futuro, certo? A gente já pode deixar lá essa despesa, porque a gente sabe que vai ter essa despesa. Então já ajuda a gente a ter um planejamento financeiro do que a gente irá pagar no próximo mês. Claro que pode mudar, pode ser um pouco a mais. Geralmente é a mais, nunca é a menos. Só em casos peculiares. Geralmente contas a pagar sempre é a mais quando é feito o fluxo de caixa, e o contas a receber geralmente sempre é a mais. Então a gente tem ali um valor, uma estimativa mínima do que a gente vai pagar, mas geralmente, galera, a gente tem que considerar sempre a mais. Então, a gente não pode contar com aquele dinheiro certinho que o fluxo de caixa está prevendo no futuro. A gente sempre tem que contar com um pouquinho a mais, lembre-se disso. Agora eu vou dar uma adiantada aqui e vou preencher o final desse fluxo de caixa, que é o que? A soma total, a consolidação, que é o que vai puxar lá para o balancete. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, o nome consolidado. Eu vou deixar aqui, ó, consolidado. Deixa assim, total consolidado. Acho que eu vou usar a mesma cor, ficar mais bonitinho. Show de bola. O total consolidado seria a soma de todos os dias, ou seja, a soma das entradas, a soma do saldo, soma de tudo. Vamos primeiro para as entradas. A gente vai pegar aqui, ó, o número da célula para não ter que arrastar tudo e vamos colocar aqui, ó, é igual a soma da célula C10. Show de bola. E aqui a gente já pode descer, que ele vai estar somando tudo. E aqui, galera, do mesmo jeito. Ah, aqui vai somar o total de entradas? Vai somar o total de entradas. E Rodrigo, eu quero fazer todos os meses. Galera, muito fácil, certo? Só você copiar aqui a planilha. Aqui, ó, mover ou copiar. Mover para o final. Criar uma cópia. Mover para o final. Aqui a gente vem renomear para novembro. Por que para novembro? Aí o que é que eu faço aqui? Venho aqui e altero o mês. Ele já altera tudo. E aqui no primeiro saldo inicial, eu vou ter que dar uma alterada também. Eu vou ter que puxar o saldo final do mês de outubro. Ou seja, esse saldo aqui. Show de bola? Basicamente isso. Mudou o mês, altera a data e altera o saldo inicial. Quando você copiar outra planilha, ele já vai estar puxando aqui o de novembro, em vez de puxar o de outubro. Fechou? Show de bola. Vamos só para a última parte aqui para a gente finalizar essa aula sobre fluxo de caixa, que é a parte da consolidação aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai puxar basicamente todas as contas. Aqui, ó, agosto. A gente puxa aqui. E ó, ele já puxa automaticamente. E aqui, galera, ó, ele já puxa automaticamente. Botou a primeira, puxou para a segunda. Aqui em novembro a mesma coisa, galera. Mesma coisa. Novembro. Vem aqui pro final, total consolidado. Pô. Puxou. Aqui, ó, 2 cliques, shift. Galera, é isso. É assim que ficou o nosso fluxo de caixa, certo?
cadastro, fluxo de caixa consolidado e aqui os meses. Não criei todos os meses, mas irei criar. Então, se vocês gostaram do vídeo, gostaram dessa aula, deixa o like, se inscreve no canal, acompanha o canal aí, ativa o sininho para receber as notificações do vídeo. Comenta aí o que é que faltou nesse fluxo de caixa, qual sua dúvida. Eu terminei aqui a parte do fluxo consolidado, então vai ter também o total aqui das entradas e saídas ao longo do ano, fora que aqui tem o total consolidado ao longo dos meses. Então é basicamente isso, só planejar e preencher todas as informações do fluxo de caixa que vai dar tudo certo no final. Vou deixar aqui essa planilha na descrição do vídeo para quem quiser editar e personalizar do jeito que você achar o melhor possível, pode personalizar. Mas vou deixar a planilha na descrição do vídeo, totalmente gratuita para vocês. Vou só finalizar ela, inserir todos os meses, deixar ela certinha. Vou tirar esses dados também, deixar ela totalmente personalizada para vocês poderem modificar e usar o fluxo de caixa. Tranquilo? Espero que tenham gostado de verdade. Como eu já disse aí, fala aí nos comentários se tiveram alguma dúvida e até o próximo vídeo.